Olá, seja bem-vindo ao videocast da Ciclo Academy. Estamos dentro do 39º Simpósio de Supply Chain e olha, comemorando 25 anos da Ciclo Academy. Bem-vindo, eu sou a Bia Cobal e hoje comigo Renan Marquezini, que é diretor de operações logísticas da Magalu. Bem-vindo, Renan! Muito obrigado, Bia. Uma honra estar aqui com vocês, contar um pouco da minha história e da história do Magalu também. Vai ser um papo muito legal. Conta a tua história, qual a sua relação com o supply, com a logística, como tudo começou? Legal. Bom, eu comecei no chão de fábrica, numa indústria automotiva, trabalhei 5 anos, depois fui para o segmento de bebida também, no mundo fabril, e eu brinco, Bia, que o bichinho do varejo me picou. Fiquei 5 anos numa indústria, 5 anos em outra indústria, estou 10 anos no Magalu. Né? Me identifico com a cultura, me identifico com aquela pegada do varejo de tudo para ontem, tem que ser rápido, né? E já estou há 10 anos aí nessa jornada junto com um time fantástico lá do Magalu. Que legal! E como que a logística omnichannel, ela melhorou a experiência do cliente? Legal. Eu diria, se você me permite, eu diria que a logística omnichannel, ela transformou a experiência do cliente. Tá. Né? Então, se a gente olhar lá atrás, como que funcionava uma logística de loja física? Eu ia numa loja, comprava um produto, retirava e ia para minha casa. Como que funcionava uma logística do online? Eu entrava num site, comprava um produto e esperava ele chegar na minha casa. Uhum. Quando a gente integra esses dois canais, eu permito que o meu cliente entre, né, no meu site e retire um produto em uma loja. Que ele entre em uma rede social, chegue no meu produto, no meu app e retire em uma loja. Né? Então, basicamente, a gente traz uma conveniência absurda. Uhum. Né? Nem todo mundo consegue ter uma disponibilidade para receber. Por exemplo, eu já tive várias situações que os meus prédios onde eu morei não recebiam mercadoria, lá atrás no começo. Sim. Eu tenho a possibilidade de retirar numa loja, também é um diferencial competitivo e uma comodidade para mim. Uhum. Né? Então, acho que vai muito, muito além, né, de proporcionar, acho que transforma essa experiência cruzada aí entre os dois canais. E uma coisa interessante que você falou, né? Porque a gente pensando em termos de Brasil, que a gente está aqui numa bolha São Paulo capital. Entretanto, se a gente pensar Brasil, essa realidade que você falou de repente ali naquela casa ou naquele prédio, você não conseguir entregar a mercadoria, é uma realidade ainda. Ainda é. Né? Então isso realmente facilita. Me conta desafios, queremos saber desafios nessa integração, quero histórias desafiadoras aí, como Legal. É que foi transformar toda essa parte física em digital? Tem uma parte, muito engraçado, né, porque geralmente a gente conta a parte bonita da história, mas a gente brinca lá dentro que tem muito suor, sangue e trabalho duro para as coisas acontecerem, né? Bom, acho que um passo atrás, tá, Bia? O Magalu nasceu multicanal, né? Eu acho que é uma fortaleza que lá nos anos 2000, muitas empresas e muitos varejistas, né, no Brasil e no mundo, decidiram quebrar esses dois negócios em duas BUs. Então, existia um CD para o offline, um CD para o online, estruturas diferentes, em alguns casos, inclusive, CEOs diferentes. A gente sempre acreditou que o modelo deveria nascer unificado. Uma das grandes variáveis para a gente conseguir ter um diferencial logístico é a densidade. Como é que eu saio com um caminhão para entregar uma geladeira para o cliente que entrou no meu site e um outro caminhão para entregar uma mesma geladeira para um outro cliente na mesma rua que comprou numa loja física? Então, né, toda essa nossa jornada ela já nasceu dessa forma. Agora, os desafios eles foram inúmeros, porque quando a gente implementou o primeiro projeto de multicanalidade envolvendo as lojas físicas, imagina que a gente tinha uma realidade onde o vendedor vende um produto, um iPhone, o site vende um iPhone. Como eu faço esse vendedor entender que o site faz parte de algo muito maior e de uma transformação que vai existir, não um concorrente direto? Perfeito. Né? Então, acho que aqui teve o nosso primeiro grande desafio. E é muito legal porque o Magalu tem uma cultura muito forte. A gente usou a cultura
a favor do aculturamento desse vendedor. Uhum. Que a gente sempre trabalhou nas nossas lojas olha, uma vez que o cliente comprou online e decidiu ir na sua loja retirar esse produto, você tem uma oportunidade única de fazer uma venda para esse consumidor. Boa. É como se fosse uma visita no e-commerce, você está recebendo uma visita. Ele comprou um celular, mas ele pode sair com uma chapinha de cabelo. Então você tem a oportunidade de converter e reverter esse cliente para uma próxima ou uma futura compra. Então, uma vez que a gente consegue alinhar interesse, e é o que a gente chama do Magalu de ganha-ganha, olha, o e-commerce ganhou, colocou um cliente dentro da sua operação, e você ganhou porque você conseguiu reverter uma venda, a gente sai de um contexto onde eu tenho um concorrente, eu como loja física vejo o meu e-commerce como um concorrente, num cenário onde eu vejo o e-commerce como um aliado, né, da minha experiência. Então a gente trabalhou, né, que para mim, essa transição, eu tive o privilégio de estar desde o primeiro dia em 2015, né, quando a gente inaugurou a primeira retirada em loja, até hoje. A parte mais complexa dessa integração não foi a parte de pessoas, que a cultura do Magalu ajudou muito. Foi literalmente como eu pego uma loja física que está acostumada a receber um cliente, comprar um produto e entregar, né, vender um produto e integrar, como é que eu faço essa loja física virar um hub logístico? Uau! Isso muda um pouco o game. Me conte um pouco sobre hub logístico, na prática, como é que funciona? Bom, a parte do retirar lojas ficou bem claro. O cliente comprou um produto, eu envio esse produto para a loja, aviso ele, ele vai lá e retira. Perfeito. Mas imagine o seguinte, você mora em Campinas. E o Magalu tem uma grande operação em Louveira, né? Só que, de Louveira para sua casa, eu vou demorar um dia, é um prazo relativamente rápido, mas eu vou demorar um dia para entregar o iPhone que você comprou, só que o seu iPhone quebrou. Tá, eu quero agora. Só que eu tenho 4 lojas em Campinas que tem esse estoque. A gente habilita o famoso Ship from Store. Então você não sabe, mas aquela entrega que vai chegar em 2 horas na sua casa é porque eu transformei todas as minhas lojas em mini CDs. Se eu tenho o iPhone que você quer comprar na loja de Campinas, na rua de trás da sua casa, por que vai sair de Louveira e demorar um dia se eu posso entregar em 2 horas na sua casa? Então, a gente sai de um modelo onde a loja tinha um core, que era realizar uma venda para administrar estoque de diferentes canais, porque aquele estoque não era dela, por mais que é unificado. Né? A gente precisa trabalhar essa governança de estoque. A gente tem um compromisso fortíssimo, porque se eu me comprometi com você em entregar em 2 horas e eu não entregar, dificilmente você vai acreditar nas minhas próximas promessas. Né? E para a gente conseguir mudar esse modelo, a gente teve que trabalhar uma frente muito grande de processos nas lojas. Porque uma coisa é você ter os processos setados para um canal de venda. Outra coisa é você falar, olha só, gerente da loja, você opera essa loja há 50 anos como uma loja. Só que agora você virou um gerente de CD. Uau. É outro game. E são várias lojas junto com você. É outro game. E você não só virou um gerente de CD, como eu só coloco para você entregas ultra rápidas. Same-day? Não. Em 2 horas. Uau, então, entendi. Né? Agora, para o consumidor final, muitas vezes ele nem está sabendo. Eu recebo feedback diários do tipo, Renan, comprei uma chapinha de cabelo, em 1 hora chegou na minha casa. Onde estava o CD? Eu falei, o CD não. A loja estava próximo da sua casa. Que legal, né? isso. Então, tem ainda nessa integração, é uma jornada que ela é contínua, onde a gente preparou, né, todas as lojas para sair de um simples ponto de venda para um hub logístico. Então é uma história que tem muita tecnologia, tem muito MVP envolvido, mas a gente viu drasticamente a nossa conversão mudar a partir do momento que a gente implementou essas modalidades. E teve também uma mudança aí de mentalidade, de modelo, até educação mesmo. Vocês tiveram que fazer um trabalho muito forte. Me conta como foi esse trabalho de treinar essas pessoas para muito forte. Para ter essa visão. Bom, primeiro a gente teve um trabalho que não foi difícil, mas que foi convencer. Imagina, Bia, eu tenho 10 mil vendedores, do norte ao sul. Como eu faço esses 10 mil vendedores
que tem uma remuneração variável relacionada à venda, Certo. a trabalhar para uma venda que muitas vezes não é deles. Exato, não vai ganhar comissão por ela. Exato. Então, aqui tem um alinhamento de interesse. Eles tinham uma comissão também, né? Relacionada a essa venda. Então. É como um sistema de afiliação? Não, é como um sistema de remuneração variável. Perfeito. Eu não pago uma comissão como eu pagaria para uma venda sua, mas existe uma remuneração variável para esse pedido que está indo lá para sua loja. Até porque imagina que uma loja ela responde por um P&L. Tá. Se o estoquista dela começa a ficar trabalhando para o e-commerce, ele precisa também minimamente diluir esse custo numa outra BU que é a do e-commerce. Tá. Então, a gente acreditava muito que isso era o futuro e a gente teve, eu confesso que pouquíssimos ruídos ao longo dessa jornada. Os maiores ruídos que nós tivemos a gente tenta prever muita coisa. Só que uma vez que você tem uma escala grande e habilita uma modalidade, a única certeza que você tem é que você vai errar. Então a gente falava assim para o gerente da nossa loja aqui da Marginal: olha, você vai ter 500 clientes retirando por dia. Batia 3.000. Ele falava: meu Deus do céu, o que eu faço? Né? Então a gente foi aprendendo ao longo dos anos também. Esse é um erro bom, né? Esse é um erro bom, mas pro cliente é um erro muito ruim, porque ele não quer pegar fila, ele quer chegar lá e ser atendido, etc. Sim. Mas ao longo dessa jornada a gente conseguiu superar, né? E tem uma parte muito importante que quando a gente percebeu que as nossas lojas não seriam uma simples loja física, a gente ajustou nossa estrutura também. Nós criamos uma diretoria para trabalhar toda a parte de processos dessas lojas. Legal. Então, desde digitalizar, de criar scorecard de indicadores, de monitorar o que está funcionando, não está funcionando, botão de pânico, desliga ou retira a loja dessa loja, precisa estabilizar a operação. Então, toda essa governança, ela também fez parte da transformação. Né? Isso foi, assim, eu diria que crucial para o nosso sucesso. Perfeito. Magalu tem um NPS a nível global. A gente divulga, para você ter uma ideia, o NPS das lojas físicas é acima de 80. Assim, é um padrão muito bom. Que assim, tem muito da essência do Magalu desde a primeira geração, que é a tia Luísa, muito forte da Luísa Helena, que é a segunda geração, Marcelo Silva e Frederico, que é o atual CEO. Muito legal saber essas histórias todas. E eu quero saber o seu ponto de vista com relação a essa evolução toda. Onde isto vai chegar, essa história de Omnichannel, pensando aqui, mais 5 anos, 2030? Eu vou citar 2 projetos que me deram muito orgulho, Bia, assim, mas quando eu comecei em 2015 no Magalu, eu entendia como multicanalidade habilitar as lojas para retirar um produto. Ao longo da minha jornada, quando a gente construiu o Marketplace, que é permitir que lojistas vendessem produtos dentro do nosso site, qual era o maior problema que a gente enfrentava? Esse lojista ia vender uma água de R$10, ele ia lá nos Correios e falava: eu preciso entregar essa água, custa 20 o frete. Você compra essa água por 30? Você não compra. A gente tinha um problema logístico para escalar a venda. Por outro lado, eu tinha 1.200 lojas que poderia virar uma agência de postagem. E que uma vez que eu tirasse esse volume dos Correios, que era 40% mais caro, e colocasse na minha malha, eu ia gerar uma competitividade para esse lojista ia vender mais, porque o frete para o cliente ia ficar mais barato. Sem dúvida. Então, quando eu entendi para onde a multicanalidade e a loja física iria, foi... sabe quando você vira uma chave e fala: eu estou trabalhando em um propósito muito maior do que eu imaginei em 2015. Foi quando a gente habilitou as nossas lojas para os nossos sellers postarem os seus produtos. Uma vez que eles fizeram essa postagem, cai na minha malha, o frete e o prazo é mais barato. O que acontece com eles? Eles vendem mais. Sim. O que acontece com os clientes? Eles compram mais. O que acontece com a experiência? É muito melhor porque está na minha malha. Eu tenho um nível de serviço muito mais sólido. Por consequência, de novo, eu volto para a cultura, que o Magalu tem uma cultura muito viva, que é o famoso ganha-ganha. O seller ganhou porque vendeu mais, o cliente ganhou porque comprou mais barato, o Magalu, como intermediador da plataforma, ganhou porque conseguiu uma escala muito maior. E aí, ao longo da pandemia, que vários negócios fecharam,
a gente tem cases de empresas totalmente offline que viraram online e conseguiram não só escalar os seus negócios. Eu tenho um seller que eu tenho uma admiração profunda por ele, que ele era solução auditiva. Ele vendia aparelho, né, para surdez. Né? Só que ele era totalmente offline, fechou tudo. Como ele ia escalar o negócio dele? Sim. Esse cara, hoje, ele é um empreendedor gigantesco graças a esse ecossistema que o Magalu liberou para ele. Que legal. Eu tenho um outro, né, a gente tem uma proximidade muito grande com os lojistas também, né? Aí eu dou meu telefone e minha vida é uma loucura, porque eu saio distribuindo meu telefone e depois eu não dou conta de responder para todo mundo. Mas eu tenho Você faz cases, muitos amigos. muitos amigos, às vezes eu também tomo umas porradas e faz certo, faz parte do nosso papel. Mas teve uma outra passagem que marcou minha vida, que era um empreendedor que ele fechou a loja física dele em função da pandemia. Ele decidiu acreditar no Magalu e 6 meses depois ele comprou uma casa própria Que só legal. com a venda que ele fez no Magalu e ele me mandou essa foto. Pô. E aí você fala assim, cara, a multicanalidade vai muito além de uma retirada de produtos. Renan, vamos falar de futuro? Como é que você vê, pensando em até 2030, o futuro do Omnichannel? O que será? A minha visão o futuro do Omnichannel é o cliente não conseguir diferenciar mais o Omnichannel. A gente conseguir ter um cenário onde o online e o offline eles estão totalmente integrados e a gente consegue gerar uma experiência customizada e de acordo com aquele contexto individual. Por exemplo, eu vou ter... Estou fazendo uma compra por WhatsApp, então estamos falando de futuro, hein? Vou fazer uma compra por WhatsApp, sou recomendado pela plataforma de que eu tenho um aniversário e que para essa compra específica seria muito importante eu retirar na Galeria Magalu. Porque retirando na Galeria Magalu, para o aniversário que minha filha vai ter no domingo, eu poderia comprar um presente na época cosmético. Essa realidade que eu vou viver individualmente, ela não reflete todas as minhas jornadas de compra, mas ela foi customizada para esse momento. Perfeito. Então eu imagino que o Omnichannel, óbvio que ele vai continuar existindo, mas a inteligência artificial e todo o volume de dados que a gente vai ter acesso vai transformar e fazer com que cada experiência seja única. Essa é a minha visão sobre o futuro. Às vezes é até difícil da gente imaginar. O Omnichannel é isso, eu entrar no WhatsApp, lembrar que eu tenho que comprar alguma coisa. Hoje, ele não, nem a plataforma, muito menos um WhatsApp, me orienta, olha, no domingo você tem o aniversário da sua filha, você não quer retirar esse produto lá e comprar também um outro produto para presentear a amiga da sua filha? Eu acredito que o final dessa história, pelo menos por enquanto, o Omnichannel estar envolvido nessa jornada de forma que eu fui direcionado para esse momento e ele não vai refletir as minhas próximas etapas. Então, acho que o futuro está mais relacionado o Omnichannel é basicamente invisível do ponto de vista e decisão dos nossos consumidores. Aposto nessa super personalização e customização também. Gostei dessa ideia. O cérebro da Lu vai chegar lá. Não posso trazer muitos spoilers. Ai, meu Deus, adoro esses spoilers que a gente fala entre linhas, né, no subtexto. Me conta pra gente finalizar. Como é que você vê a importância de um evento como esse que a gente está aqui? Me traga também para o pessoal alguns insights, assim, o que você acha que são os grandes highlights desse evento? Bom, agora eu vou trazer uma dica de ouro. Eventos como esse, eles vão desde iniciativas e inovações relacionadas a transporte até multicanalidade, né, e para onde o varejo está indo. Então, acho que é um momento ímpar para você pegar as melhores práticas e muitas vezes a gente acredita que uma iniciativa apresentada em transporte não pode ser aplicada no Omnichannel, mas aquele insight que você adapta pode transformar sua operação. Então, acho que um primeiro ponto é relacionado a isso. E aí, para fechar, muitas vezes, né, eu estou escutando ao longo da minha jornada que a inteligência artificial vai roubar o emprego, né, o nosso emprego ou das pessoas. A minha leitura é que a inteligência artificial não vai roubar o emprego de ninguém. Agora, quem não dominar a inteligência artificial vai perder emprego para quem domina a inteligência artificial. Então, se eu desse um recado final aqui aprendam e dominem a AI. Adorei, Renan. Bravo, parabéns. Obrigada por compartilhar tanta coisa bacana com a gente aqui.
Eu sei que você gostou e está curioso, quer mais, né? Então vai lá no nosso hub de conteúdo, tem muito mais entrevistas, atualizações, inovações. Te espero no próximo programa. Beijo, tchau!